E aí, pessoal, dando início a mais um Gadcast, eu, Álvaro Júnior. E o Elias Raul, mais nesse cenário lindo, né? Continuamos nesse paraíso, cara. Hoje de manhã tivemos um passeio legal aqui, conhecemos uma ilha, né? E hoje nós temos o prazer de estar aqui com esse amigo de Jesus, né? O Andrew... Qual é o nome dele? Fala tudo. Cara, não dá, mano. Fala aí, vamos ver se você sabe. Vamos ver se você sabe pronunciar, vai. Bora? Andrew Hamilton. Elias tá aqui nos bastidores tentando falar o nome dele, já tem umas meia hora tentando falar. Fala aí como é que se pronuncia. Andrew Beard Fanstein. Você tá maluco. Fanstein. Mas pode chamar André. Andrew Fanstein. Andrew Fanstein. Andrew Fanstein. Isso aí. Aí. Perfeito. Perfeito, né? Ficou igualzinho. Então, gente, eu tive o prazer de conhecer o Andrew há um tempo atrás aqui no nosso evento aqui do acampamento Tribo de Gad, e é uma pessoa assim fantástica assim. E toda vez que eu escuto o Andrew falar ou ministrar, seja uma oração ou uma palavra, eu não sei você, Elias, mas assim, eu sinto muito o amor de Deus, né? O amor do Pai. E muitos jovens falaram a mesma coisa, assim, e isso tem a ver com uma vida de relacionamento, né? Eu queria, Andrew, conhecer, assim, você mais, assim, a sua história, né? A galera da tribo, a galera que vai estar vendo o podcast, falar como você chegou no Brasil, como você se converteu, você veio de uma família cristã, explicar um pouquinho pra gente a sua história, pra gente te conhecer mais. Tá certo. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Então, nasci bem pequenininho, quando eu dava um bebezinho, né? Claro, na Inglaterra. Sou inglês. Foi criado a maioria da minha vida em Londres. Graças a Deus. Eu não sabia quanto bênção mas nasci uma família cristã, um lar cristão. E tem várias gerações, né? Missionários. Então, meus pais foi tempo integral missões. Meu mãe foi missionária na África. Encontrou, sei lá, e nos Estados Unidos na seminário lá. Se apaixonaram, casaram, se mudou para a Inglaterra. Meu pai é evangelista, passou. Então, seus pais são americanos? Meu pai é inglês. Encontrou, meu mãe é americano. Então, tem dupla nacionalidade. Uau. Aí, meu pai voltou para a Inglaterra e era evangelista. Ele pregava nas ruas, nos presídios, nas escolas, nas igrejas, tudo, qualquer canto que ele poderia. Aí eu cresci nesse ambiente, né? A gente lembra fazendo coisas doidas. Ele gostava de fazer coisas diferentes. Então, em Londres, a gente foi para as praças principais de Londres. Uau! E como adolescente, eu precisava aprender a fazer malabarismo. Com fogo, com facas. Que legal! Aí eu deitei no chão, meu mão fez em cima de mim para expressar aquele princípio de confiança, fé. E a gente fez um monte de besteira, coisa doida nas ruas. Tudo isso pregar, evangelizando. Para evangelizar, chamar o povo, que fica lá só gritando que Jesus ama elas só passa. Mas se faz alguma coisa que vai atrair a atenção delas e depois usa isso para expressar, aí ele fez isso por muitos anos. E que legal! Eu cresci nesse ambiente, família bem cristã mesmo, tudo tipo café da manhã. Acordamos, tinha nossos caderninhos, onde a gente precisa memorizar versículo na Bíblia. Aí a gente vivia assim, né? Mas, de verdade, eu gostava muito de futebol. Então, domingo eu queria só jogar bola com o meu time, em vez da igreja, mas foi forçado para ir para a igreja. Mas foi quando eu tinha 12 anos. Tinha um cara que vocês conhecem chamado Billy Graham, um grande evangelista. Acho que poucas pessoas conhecem isso aí. Né? Só um pouquinho. Espera que conhece, não, vai lá. Aí ele estava fazendo uma cruzada lá um dos estádios do futebol na Londres. Aí meus pais estavam ajudando a organizar, então eu fui, mais porque eu queria conhecer o estádio. Mas durante aquele momento ele estava pregando e pregou sobre o filho pródigo. Eu escutei tanto aquela mesma pregação meu pai já fez, mas quando ele falou, eu estava lá, aí não sei o que aconteceu, mas eu só sabia que Jesus estava falando comigo. Volta para meus braços. Eu nunca tinha afastado, mas eu não conhecia ele como um pai. Eu ouvi falar sobre o amor dele, conhece todos os livros da Bíblia, mas é aquele encontro. Aí com 12 anos, correu para frente, chorando, entreguei minha vida para Jesus. Aí isso foi quando eu tinha meu próprio relacionamento, encontro com Jesus. E o restante da vida continuava quando eu estava na faculdade. Eu lembro. Faculdade de quê? Faculdade de quê? Fiz de fisioterapia em Londres. Aí estava no último ano. Aí a gente
nasceu na igreja anglicana. Então foi meio, tipo, aquela anglicana, né? Sim. Quase católico, mas anglicana. Não, aí a gente tinha uma igreja bem grande no centro de Londres, o lugar mais chique em Londres. E eu ouvi falar que Deus estava começando a fazer algumas coisas lá. Aí eu estava meio pé atrás dessas coisas do Espírito Santo, tudo isso. Mas eu pensei, não, eu vou lá ver o que acontece. Vou lá sondar para ver como é que é. Vocês são doidos mesmo. Aí eu entrei nessa igreja. Aí esta igreja é tão rica, tão grande. Parece um catedral aqui. Aí eu fui lá para o final. Acho que quase o último banco, lá no final, segundo andar. Eu não lembro nada que o pastor pregou, mas no final o pastor fez uma oração e falou assim, tão simples, vem Espírito Santo. Uau. E eu estava lá atrás, estava pronto, o que vai acontecer agora? Estava olhando para os outros e alguns foi para frente, começava a sentir alguma coisa de Deus. E eu estava lá atrás só olhando e de repente eu senti neste braço, tipo, energia vinha. Eu começava chacadia, vixe, Deus me livre. O que está acontecendo, né? Eu não quero chamar atenção para mim. Sim. Eu não sabia o que estava acontecendo. Aí eu estava naquela luta, né? Isso é Deus ou isso é eu? Ou é demônio? Eu não sei o que é, mas cada vez eu relaxei meu braço, eu senti aquela energia em meu corpo. Cada vez eu segurei, dá para segurar. Aí eu estava só brigando comigo mesmo, o que é? Aí eu decidi, mas se é Deus, eu acho que eu quero. Então eu relaxei, pum. Essa energia vem sobre mim. Começa a chacadia, caiu no chão. Era como se ele conseguia definir naquele momento energia, né? Eu não sabia Sabia o que era, né? O interessante, Elias, é que assim, ó, hoje, voltando a falar sobre manipulação, né? A gente falou ontem sobre isso, né? Hoje a moda, virou moda de muitos ministros de louvor, tirar o Espírito Santo, então a gente usa o pad do teclado e a manipulação das palavras, né? Espírito Santo, vira aquela forçação de barra e o Espírito Santo está bem distante daquela realidade, né? E a simplicidade, né, cara? Onde o Espírito Santo está realmente fluindo e agindo, e a expectativa pelo Senhor. Não é preciso a gente botar um pad, não é preciso a gente botar, né, artifícios, né, cara? Foi uma Só oração, basta orar. 3 palavras. 3 palavras. E quando ele chega, faz toda a diferença. E ninguém tocou em mim. E fala a verdade, nem queria, nem acreditava. Você não queria chamar atenção para você, né? É uma coisa importante. A Bíblia fala sempre, tem fome e sede. A gente tem fome e sede, ele atrai ele. Mas a coisa mais incrível é que ele quer a gente mais que a gente quer ele. Então, ainda se a gente não quer, ele é soprando, ele veio. Aí, quando eu saí daquela igreja, eu fui para casa, eu ainda estava meio, o que foi? Foi demônio, foi, sei lá. Aí eu fui dormir aquela noite. De manhã. Sensação boa ou não? Foi bom. Mas ainda, fala a verdade, eu estava meio... A mente ainda ficava naquele conflito. Eu não poderia que é isso? negar que eu senti algo sobrenatural. Mas porque eu nunca experimentei antes, sim, óbvio. Eu pensei, mas foi meio eu mesmo, eu não sabia. Será que o que é isso? Aí eu fui dormir. Aí de manhã acordei. Porque eu fui crescido naquela família tudo certinho, bíblica. Eu tinha minha Bíblia lá no meu cama, né? Aí de manhã é para acordar, fazer aquela devocional de 5 minutos só para falar, viver seu dia. Aí eu acordei, minha Bíblia estava lá, tá bom, eu vou fazer. Aí esta vez de manhã eu abri e comecei a ler. E eu não consegui parar. E parece mesmo que era aquela Bíblia que eu li tantas vezes, que é preto e branco. Não entendia direito. Eu tenho histórias lindas, eu conhecia, mas é preto e branco, meio seco. Mas aquele dia eu li, vixe, eu entendo tudo, parece que tá... As letras soltaram. Foi colorido e não queria parar e fez tudo sentido, desceu no coração. Aí eu lembrei o que aconteceu a noite anterior. Não é Espírito Santo. Uau. Que a primeira parte do Espírito Santo é trazer abre os olhos do coração. A gente tem os olhos, tá lendo, mas tem algo, tem um véu, né? Que ele tira. E quando você lê a palavra, ele começa, você dá amor para a palavra. Você não lê porque precisa, você lê porque Jesus está falando comigo através da palavra, no Espírito dele. E este foi o divisor de águas da minha vida. Uau. Antes eu fiz todas as coisas certas, fui para a igreja, eu tinha um relacionamento, mas depois daquele dia, eu queria gastar tempo nos pés de Jesus, como a palavra dele. E quando você gasta tempo com ele muda a vida. Eu costumo dizer assim, a gente
cansou de falar assim, ó, para os irmãos, até na igreja, eu cansei de ouvir isso. Ora, mesmo se você não tiver vontade, lê a Bíblia, mesmo se você não tiver vontade, busca o Senhor, tenta buscar intimidade, mesmo que se você não tiver vontade. Teve um dia que eu parei e falei, cara, imagina um relacionamento de um homem e uma mulher, uma esposa, e a sua esposa todo dia, vou ter que ter relação mesmo sem ter vontade. Eu vou ter, esposa, relação contigo, mas eu não tenho vontade, mas a minha obrigação é essa, mesmo sem vontade. Cara, é bem estranho isso, porque Salmo 1, ele vai falar, bem-aventurado, né, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Cara, eu acredito assim que se a gente não tem prazer, já tá tudo errado. Já se perdeu. Já tá perdido o nosso coração. Então, assim, a gente precisa de um avivamento interno. Isso. A gente precisa que o Espírito justamente gere vida para que realmente a gente não seja preciso o pastor falar, ore, leia a Bíblia. Não, isso é o prazer que você tem nisso. E você medita de dia e de noite não porque mandaram, mas porque você ama Jesus. E aí é tremendo demais. É muito bom quando o evangelho de Jesus, para você, ele não é o evangelho do seu pai, o evangelho do seu avô, mas o evangelho de Jesus baseado na sua experiência. Justamente. Porque vem as provações, vem as dúvidas, mas você fala, cara, mas eu tive uma experiência, eu não posso negar que isso aconteceu comigo, que ele é real. Isso é muito importante. Isso aí os líderes, pastores precisam impulsionar os membros e a igreja a ter a sua experiência com o Senhor. Porque às vezes a gente vive um evangeliquez, meu irmão, uma vida, sabe, de evangélico que vai lá, que vai ouvir Deus no domingo à noite, sabe? E a pessoa parece que não tem relacionamento com Deus. Eu acho que o modernismo está tomando muito isso. Né? As pessoas são frequentadores de igreja, né? Mas não se tornaram igreja. Não, mas fala aí mais um pouco, André, a gente quer... Então, acho que esse é o base de tudo. Acho que eu concordo com você. Às vezes as pessoas falam, como você tem tanto domínio próprio para dar na palavra todo dia? Mas para comer, você não precisa de domínio próprio. Café da manhã, almoço, jantar, você come que tem fome. É necessidade. Aí é algo interior que tem essa fome e sede. Para mais dele. Que você vê como ele é lindo. E como você vê a igreja brasileira hoje em relação à fome e sede? Eu acho que elas são incríveis. Se você vai para outros lugares, você vê como vocês têm algo especial aqui. Mas ainda precisa mais se aprofundar. Que muitas vezes, por exemplo, meus filhos têm muito fome e sede para algodão doce, sorvete, pizza. Entendi. Essas coisas. Entendi. Por quê? Que satisfaz. Aí, esse não é bom, mas tipo, o fome e sede, eu não estou falando não é genuíno, mas muitas vezes eles vão atrás de Deus para o que ele pode dar. Os sentimentos que você pode ter. E não vai atrás de Deus só para ele. E Deus vai, eu acho que é tão especial o paixão que tem nessa nação. E a gente precisa celebrar. Mas também a gente vê os jovens nas conferências, estão lá gritando, pulando. Mas tu acha que eles estão gritando, pulando no quarto dele, sozinho? Atrás dele? Porque se não, por que não? Talvez está lá mais por causa do ambiente. Né? Então, acho que esta fome e sede precisa ser algo fora do ambiente. Profundo. Isso como Deus me chamou. A gente está fazendo uma conferência da grande comissão aqui. Eu acho que é essencial despertamento e ensinamento. Mas Deus me chamou, não numa conferência como grande homem de Deus que deu palavra ou botou mão em mim. Mas quando eu me formei, eu se mudei e comecei a trabalhar como fisioterapeuta. E como fisioterapeuta, tipo, eu trabalho no hospital, tinha horário sei lá, acho que foi 8 a 4h30, todo dia. E meu paciente estava no hospital, não deu para levar trabalho para casa. Eu dividia uma casa com 2 amigos. E eles trabalhavam até 7, 8, 9 horas da noite. Então eu cheguei em casa, ninguém estava lá. Então o que eu fiz? Fui para o meu quarto, fechei a porta para passar tempo com ele. E como se diz, é um romance. É um romance. Como que você não quer passar tempo com Jesus? Se você está apaixonado com seu namorado, não precisa ver ela de novo hoje, aí tem alguma coisa. Aí eu fechei a porta. Naquela época não queria ser missionário, nem pensava. Não precisava pregar, não precisava a palavra para produzir uma pregação. Não precisava ir lá porque eu morava com meus pais, eles enchiam meu saco. Eu fui porque eu amava ele. E
esse Espírito Santo traindo. Foi naquela quarto que Deus, o mais tempo que você passa com Ele, o mais você parece igual dele. E eu fez uma oração tão simples que estragou minha vida, que foi: Deus, me dá seu coração. Eu quero sentir o que tu sentes. Uau, sentimentos de Cristo. É tão simples, mas estraga que tu não pode viver aquela vida só para você. Porque quando você vê, você sente o que ele sente. Então lá no meu quarto, sozinho, esta época foi tipo 1999, 2000. O auge, tipo, de notícias foi mais aquela criança da rua. Agora é mais turismo sexual, tipo tráfico humano. Mas naquela época, 20 anos atrás, foi muito sobre crianças da rua. E destacou bastante aqui no Brasil. E quando eu vi essas coisas, em casa eu só chorava. Eu falei: Deus, por que eu estou chorando por essas coisas? Nem conheço. E o chamado precisa vir daquele lugar de quebrar seu coração, para ter o coração dele. Porque quando você tem, você está disposto a dar tudo. E é que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Quando você ama, você está disposto a dar tudo. Você pode dar e não amar, mas é impossível amar e não dar. O nosso amor para Jesus é tão superficial que a gente dá só o que é conveniente. Se seu amor não é inconveniente para você, não é amor de Cristo. E é porque eu falo que estraguei minha vida. Gregório falava muito isso: eu tô estragado, cara. Eu tô estragado. Não dá pra viver só pra hoje. Porque eu tô aqui, mano. Na moral, não vou conseguir falar nada, mano. E tudo começa lá, coração dele. E quando tem isso, aí tu vive para ele. Você vive este amor. Não é sempre fácil. O primeiro dia deixei tudo, não foi fácil o processo de deixar tudo, mas quando eu cheguei em Brasil, o primeiro dia, foi assaltado, um menino da rua. Eu pensei: pelo amor de Deus, vem para ajudar esses abençoados. E foi em qual cidade do Brasil? Fortaleza. Mas se não foi aquele amor de Deus, aquela marca no coração, a primeira coisa eu ia fazer é: fez errado, vou voltar para a Inglaterra, pedir meu trabalho de volta, viver aquela vida confortável. E você estava vivendo bem lá, financeiramente, tudo? Estava fluindo tudo? Estava tão feliz, para a verdade. Isso porque geralmente testemunho que é, sei lá, drogado, viciado, estragado, e Deus vem e fez minha vida melhor. Eu estava ao contrário, eu tinha meu namorado, tinha minha família perto, estava liderando na igreja, os mendigos. Eu estava começando a trabalhar no final das semanas um dos melhores times de esporte da Inglaterra, que foi meu sonho. E eu estava tão bem. Estava na igreja, estava trabalhando, seguindo meus sonhos. E Deus falou: deixa tudo e vem para o Brasil. Tem uma história que eu queria que tu me contasse, que é sobre a mulher que estava dando uma aula de escola dominical, de crianças, né? De como fazer uma torre egípcia. Né? Foi. Não sei se foi. Eu trabalhava com uma sala de criança, escola dominical. Aí um final de semana a gente foi para uma conferência grande. E aquela coisa, eu estava lendo a Bíblia, queimando, vendo as coisas na Bíblia, mas na minha vida, na minha igreja, a gente não estava vendo isso. Eu estava clamando para algo mais. Eu não queria só aquela vida. Aí quando eu estava lá, em uma conferência grande, tinha uma mulher lá na frente, ela estava ensinando a gente como ensinar histórias bíblicas para as crianças, que é muito bom, sobre Moisés, Abraão, mas ela estava com rolo de papel higiênico. Sim. Mostrando como fazer um castelo de faraó no Egito. Sim, uma pirâmide, né? Tipo uma pirâmide, né? Lindo, maravilhoso, mas eu tava falando: isso é bom, mas eu não quero só contar as histórias da Bíblia 2000 anos atrás para as crianças como histórias históricas. Eu quero que eles acreditem que eles podem fazer parte. Deus está vivo hoje, tem muito mais. E eu falei: não aguento mais. Eu fui embora, não é para fazer isso. Fui embora, voltei para a minha pousada. Eu deitei na cama e falei: Deus, se você quer que eu seja fisioterapeuta para o resto da minha vida e ajudar na igreja, eu vou, mas tu sabe que tem mais queimando no meu coração. Tem mais que só isso. Eu não sei o que é, mas... Aí eu falei para ele: Deus, não é para fazer isso, viu, pessoal? Por favor. Eu falei: eu vou abrir minha Bíblia, eu vou botar meu dedo, eu quero que tu fale comigo. O que tu fala, eu vou viver minha vida para isso. Aí eu abri, fez assim, olhei, e foi Romanos
15, 17 a 21. E esses versículos basicamente falam que São Paulo falando que ele foi para as pessoas que ainda não conheciam Jesus. Sim. E através do que ele falou, através do que ele fez, através de sinais e maravilhas no poder do Espírito, muitas pessoas vêm para Jesus. Eu falo, é isso que eu quero dar minha vida. Este é o evangelho pleno. O que eu falo? Que precisa pregar. O que eu faço? Ações de justiça, misericórdia, em sinais e maravilhas, através do poder do Espírito Santo. E quando você vive este evangelho pleno, pessoas vão ver isso e eles são atraídos. Eu queria ir para os lugares que ninguém estava indo. Aí eu falei, tá bom, Deus. É isso, eu quero dar minha vida. E nesse tempo aí, é porque hoje a gente vê muitas nações, aqueles que entendem de reino, eles olham muito pro Brasil, mas nesse tempo não tinha muitas pessoas olhando pro Brasil. Não. Não, né? Me acontece, não. Eu só queria para os meninos da rua. O que aconteceu? Aquele dia, quando eu saí da minha casa de manhãzinho, chegou Correios. Aí botei minha mochila, levei lá para a conferência. Depois daquela oração, eu peguei o Correios, abri, e foi uma revista do Jocum. Jocum, né? E eu não tinha nenhum contato com o jogo. Já ouvi falar, mas não tinha nenhum contato, nada. E de repente, eles tinham enviado esta revista para mim. Eu abri a revista, no meio da revista, o papel principal foi sobre um humano como Deus, como criança da rua em Brasil. Uau, aí eu falei, então vou aplicar para isso. Eu fui. E como é que você conheceu o Iris? Iris foi... Passei 10 anos em Jocum, trabalhando, e amei. E estou bem envolvido no Jocum ainda, com amizades. Mas o que eu percebi? Trabalhando em 10 anos com pessoas em necessidade... Esses 10 anos, só interrompendo, foram aqui no Brasil? Começou nesse tempo? Começou em Fortaleza? Crianças da rua, começando a trabalhar nas favelas. E... Fala a verdade, depois de 10 anos trabalhando com menino de rua nas favelas, eu estava tão cansado, tão seco. Eu estava um missionário bom, tem sucesso, mas eu esqueci Jesus. Não tinha mais tempo para ele, que ele dava projeto, fazendo, correndo. Ativismo, tomou conta. Ativismo, ajudando. E Deus falou, ele me parou depois de 10 anos, falou, você esqueceu de mim. Nossa. Volta. Uau. Aí ele falou, André, você é o missionário que me ama. Mas eu não quero isso. Eu quero você ser um amante de mim que de repente é um missionário. A minha identidade foi no que eu estava fazendo. Eu amava ele. Mas ele falou, não, eu quero você ser meu amante, apaixonado por mim. E de repente, deste lugar da seu amor para mim, vai fluir suas ações. E Deus mudou o meu coração. Eu passei um ano sabático. Foi nesse um ano sabático que Herbert Babuti, que trabalhava com Heidi Baker na Pemba, Deus falou para ele vir para o Brasil e iniciar Iris. E ele chegou onde? Na Fortaleza. Nossa. E ele ouviu falar do meu ministério. A gente encontrou com amigos. E a gente sempre fala, a gente não planejou abrir Iris no Brasil e ter projeto em instituição. Foi o que nasceu, né? A gente fala, vamos ser amigos. Uau. Vamos ser amigos de Deus. A gente tem uma frase que nunca vai falar não para Jesus. Que vai amar ele com todo o nosso coração. E creio que a gente pode mudar este mundo. Simples. Uau. E a gente começou esta coisa. Amigos, chamando pessoas para buscar Deus verdadeiramente. Ouvir ele e depois obedecer ele nas coisas pequenas. E quando você vive isso, atrai pessoas. E você começa a ver o poder de Deus break out, né? Ser liberado. E deste lugar, o Iris Fortaleza nasceu. E faz mais ou menos 11 anos atrás que é... Cara, esse assunto aí do ativismo, ele é muito perigoso. Porque ele é muito sutil, porque aparentemente você tá fazendo algo que é pro Senhor. E isso, o Andrew falou na visão do missionário, mas eu acho que o cara que serve na igreja também. Que às vezes o cara tá envolvido... Tem pessoas que se perdem na igreja, cara. Sim. Toda reunião tá ali, entrou no ativismo e vai morrer. Não, e ele é o cara... O perigo desse é que ele não falta um culto, é que ele não falta uma reunião, ele tá em tudo, mas... não tem mais intimidade. Eu tenho aprendido, né? Em Levítico 6 fala sobre o fogo, arderá continuamente sobre o altar. E para haver fogo, tem que haver sacrifício, né? E em Marcos, acho que é Marcos 12, 28, o mestre da lei vai botar Jesus à prova, né? E pergunta qual é o maior mandamento. Jesus responde, né? Ele fala assim, disseste bem, mestre. Amar a Deus e amar o próximo excede todo sacrifício
e holocausto. O que eu tenho aprendido assim sobre manter o fogo aceso tá entre o que o Andrew falou, exercer o sacerdócio vertical, cara. E através desse sacerdócio vertical, tudo que for horizontal vai fluir desse lugar, entendeu? Eu acho que Amar a Deus e amar o próximo excede todo sacrifício e holocausto. Como é que a gente faz o fogo queimar no altar? Levítico 6, através do sacrifício. Então é maior do que todo sacrifício e holocausto. É ter essa vida de adoração, de comunhão, de intimidade com o Pai. E isso me faz amar o próximo. A gente tava conversando com o Maicon e ele falou que do processo, de como tipo assim, que hoje eles são o apóstolo Luiz também, que é um cara tipo assim, tem muito tempo na caminhada e às vezes a gente olha pra ele como jovens, é uma referência, cara, esse cara ama Jesus, eu quero ser igual a ele, assim como o Paulo falou, sei de meus imitadores, é genuíno. E aí ele falou que o problema é que ninguém tá disposto a passar pelo processo. Aí isso entra no que Andrew fala. O nosso problema do ativista é que ele faz as coisas, fala, não, Deus tá abençoando. Só que ele nem perguntou a Deus. Ele tá fazendo tudo, é de Deus? Deus tá abençoando. Aí sempre, quando você vê o fruto de alguma coisa, você precisa perguntar qual é a raiz da criando aquele fruto. Sim. E muitas vezes nosso ativismo vem porque nossa identidade, ok? Que a gente faz. Mais que faz, mais igreja que tem, mais bate de palma a gente tá. E não pode ser assim. É nossa identidade que a gente são amantes de Deus. A gente ama Ele em cima de todas as coisas. Desse lugar, vem. E a gente precisa viver esta vida. A gente acha que são tão bonzinhos, deixa a Inglaterra, vem para o Brasil para ajudar Deus. A gente não está ajudando Deus em nada. Eu lembro com meus filhos, quando eu estava pequenininho, meu pai às vezes sábado fala, André, meu filho, vem me ajudar, lava carro. Eu pensei, vixe, meu pai está me pedindo para ajudar ele. Eu fui lá, aí sabe como criança, a gente gosta de espuma e fazer aquela parte, faz isso, depois não, tá bom, ele terminou. Mas eu lembro com meu esposa, a gente tinha nossos próprios filhos. Ela falou para Késia, quando ela tinha 5, 6 anos, Késia, vem me ajudar a fazer bolo. Eu vi Késia vai lá, eu vou ajudar a mamãe a fazer bolo. Aí ela pega ovo, quebra, aí casca cai para dentro, farinha vai em todo lugar. Eu falo isso, atrapalha. Por que ela pediu? Aí, por que Deus nos pede? Não que ele precisa de ajuda, mas ele quer que a gente esteja onde ele está. Ele quer que a gente está fazendo o que ele está fazendo. Ele quer impartir os sentimentos. Estar lá junto. Késia não pediu, ou Cláudia não pediu Késia para estar ajudando, porque ela precisava ajuda. Ela quer estar junto. Ela quer que Késia está onde ela está. É isso que Deus quer. Ele quer isso em primeiro lugar. Porque ele fala para Maria e Mata, porque está distraído, preocupado com tantas coisas. A gente vê tantas lidas tão pesados, cansados, preocupados com tantas coisas. E fala, Maria, ela escolheu a melhor parte. E jamais será tirado dela. Nos meus pés. Então, isso não significa que a gente é para ser preguiçoso, não fazer nada, mas o ativismo, as atividades, quando é mais importante, requer, tira nosso foco dele. Em intimidade com dele se torna nosso ídolo. Então Jesus a gente sempre fala em Iras, todo nosso fruto vem do lugar da intimidade. Este é João 15. A gente quer fruto porque a gente quer mostrar, olha meu fruto. Mas Jesus fala, pronto, fruto é bom. Ele fala em João 15, versículo 8, meus discípulos vão ser conhecidos pelo fruto e isso vai glorificar meu Pai. Então fruto é bom. Mas a gente pode só produzir fruto quando a gente está na videira, a gente permanecer nele, a gente tem intimidade com ele. E Satanás não está muito ocupado, a gente correndo o dia todo, fazendo um monte de coisa. O que Satanás vai tentar fazer? Nos desconectar dele. Nos parar de permanecer em intimidade com Jesus. Aí isso se ele consegue isso, ganhou. Isso não tem a ver com sair da igreja. Não tem nada a ver de você parar de ir pra igreja. Não, às vezes você tá na igreja, você não tá mais no ramo. De Jesus. Você não é mais um ramo que tá na videira, não. Você já caiu, já tá com seu fruto lá. Mas jamais vai conseguir produzir outros. É muito perigoso isso. Então, missões é muito simples. Fixar os olhos nele, ouvir ele e obedecer. O Andrew, tu acredita assim, uma igreja que se perdeu na missão,
muitas igrejas assim, eu conheço muitos pastores, muitos líderes, às vezes eu vou pregar em alguns lugares e às vezes eu sento até com pastores e a galera fica falando de estrutura, fica falando de número de pessoas, fica falando de carro, fica falando... E eu teve um dia que até a pastora Lu ficou incomodada, falou, nossa, cara, a gente tava no meio de pastores, era só, o assunto era carro, casa... Era coisas materiais. E a gente, em algum momento ou outro, a gente falava de um menino nosso que a gente tirou, que é da favela, que ganhou, ficou em 3º lugar no campeonato. E a gente vibrando pelas coisas que a gente estava vendo, sabe? A gente chora. Eu e Lu, às vezes, a gente fica sozinho, a gente fica chorando de ver o que Deus está fazendo em algumas crianças e tal. E a gente falou, nossa, cara, como as pessoas perderam o amor a vidas. E o Senhor confiou uma estrutura, porque todo líder ou todo pastor que tem uma congregação, o Senhor confiou alguma estrutura para servir pessoas. E na caminhada, não sei o que acontece, muitos eles se desviam desse propósito e se gastam em coisas, né? E correm atrás de coisas materiais. O que você vê em relação a isso? Uma igreja desviada, que se perdeu. Ela até começou bem, né? Começou bem. Acho que aquela igreja no Apocalipse, né? Que você tem 2 igrejas. Um que fala, você tem o parecer de estar vivo, mas está morto. E outra, você tem boas obras, você tem resistência, mas você tem pedido o primeiro amor. Por isso que uma grande igreja não tem a ver com a estrutura, né? Uma grande igreja tem a ver com... Às vezes pode estar lá no interiorzinho, lá aquela comunidade pequenininha, mas com verdade, né? E às vezes vai para essas reuniões dos pastores, que é muito bom, muito importante. Mas é do mesmo jeito, senta lá. Um tenta falar mais coisas que a outra e nunca fala de Jesus. É tão triste. Só lá, Jesus é tão bom. Jesus é lindo. Aí ninguém fala isso. Uau. Aí bate-papo do pastor, é tudo meu projeto, ministério. Ministério. Então, ou se fala que seu coração está cheio. Ministério é bom, mas vai ter muitas pessoas que vai Senhor, eu expulsei demônio, mas afasta de mim, você não me conhece. E a gente precisa realmente ver. Não julgar, é só o Espírito Santo que pode, mas isso que ele fez comigo. Eu acredito que a verdadeira espiritualidade não está o tanto que você fala em língua, o tanto que você mostra para alguém um certo poder, porque às vezes a gente muda até o jeito de falar. A verdadeira espiritualidade, eu vejo que quando você sai do seu lugar secreto, você sai mais sensível, tanto a Deus quanto ao homem. É engraçado que eu vejo isso, cara, que a verdadeira espiritualidade está na humanidade. Quando você sai mais humano desse ambiente, quando você chora com os que choram, quando você sente a dor do próximo, às vezes eu oro, eu peço, Senhor, não deixa eu ser insensível, não deixa eu ser um pastor. Às vezes eu fico até esse nome pastor, sabe? Não me deixa ser o pastorzão da igreja, sabe? Aquela igrejona, com o coração já longe das coisas simples, sabe? Por isso que, assim, eu acredito que todos nós temos uma fonte. E essa fonte vai fazer sempre a gente olhar da onde a gente veio, quem a gente era. Porque quando a gente deixa esse lugar, assim, muita gente fala assim, pastor... Arruma alguém para pegar doação na casa de apoio, no nosso projeto social. Arruma alguém porque afinal de contas a igreja já está crescendo. Por que você não arruma alguém? Já tem gente para trabalhar. E eu falo assim, cara, eu não sei, eu tenho até medo de arrumar alguém, porque todo dia eu e Lu vamos para lá e a gente senta, Lu faz comida para as crianças. Mas pastor, a igreja já está crescendo, a igreja está grande, já tem que arrumar alguém. E eu falo, cara, e se eu arrumar alguém e de repente eu me tornar mais um pastorzão? Aquele só que faz assinatura. Aquele que só assina e como se tivesse uma empresa com vários funcionários. E eu tenho um temor, eu tenho medo disso, porque se eu perder isso, eu fico assim, cara, sabe, Deus não me chamou pra isso. Mas as coisas vão crescendo e vai acontecendo e eu tenho um temor, Andrew. Eu quando fui mudar agora pra um espaço maior, eu entrei em crise. O senhor e todo mundo. Eu entrei em crise, eu chorava. Eu chorava e as pessoas falavam, não, vai pastor. E eu não queria, eu chorava. Às vezes eu saí de lá pregando, eu pedi ajuda pros pastores. Eu falei, cara, me ajuda, que a minha vontade é ir embora daqui e não voltar mais. Não queria voltar. E eu fico vendo muitos pastores chegaram pra mim e falaram assim, cara, que lugar massa, isso aqui é o sonho de todo pastor. E eu falei, cara, isso não é meu sonho. Não é meu sonho. Depois eu até falei, Senhor, me perdoa se eu tô sendo ingrato com o Senhor, mas isso não enche meus olhos, não. Eu sei de onde eu vim, eu sei o Senhor, aonde o Senhor está.
eu já tive experiência, Andrew, falando aqui, de encontrar Jesus nas ruas. E eu sei que Jesus às vezes está bem distante de alguns lugares chamado igreja, sabe? Não que isso seja uma regra, não. Entende o que eu tô falando. Tem muitos lugares que é um nome de igreja e Jesus não tá lá naquele lugar. E teve um tempo atrás que eu tive uma enfermidade no maxilar. Não curava de jeito nenhum. Não curava. Eu fiquei preocupado, fiquei angustiado, porque eu fui pro médico, tomei antibiótico, fiz um tratamento e não curava. E um dia que eu tava tão estressado, tão angustiado, eu desci onde eu morava num lugar carente, entrei dentro do meu carro e um cara veio e falou assim: ei, me arruma R$2 aí. Eu botava o dinheiro assim na frente do carro, aí eu peguei, toma. Aí ele, obrigado, muito obrigado, tal. Eu, beleza. No outro dia eu tava marcado com o dentista. Sim. Eu desci, quase no mesmo horário, entrei no carro, outro cara veio falar comigo. E aí, lembra de mim? Eu falei, me arruma R$5. E eu angustiado, cara, tinha R$5 no painel. Eu peguei R$5 e dei pra ele. Aí sabe o que ele fez? Ele bateu no meu ombro e falou assim: ei, fica tranquilo. Eu sempre tive contigo. Fica calmo, vai dar certo. E foi embora. Eu tava tão angustiado, mas naquela hora veio uma paz. E o cara tava com uma veste de rua, sabe? Morador de rua. De morador de... E aí veio uma paz. E eu falei, cara, Jesus apareceu pra mim, me pediu R$2 num dia. No outro dia me pediu 5. E eu fui curado. E eu fui curado de um negócio que eu tava tomando um antibiótico, eu tava tomando... Parece uma maluquice isso, mas assim, o Senhor falou, cara, às vezes eu tô em lugares que você nem imagina, sabe? E assim, eu preciso, assim, a gente precisa ter essa sensibilidade de ver Jesus nesses lugares. E assim, é isso, quando eu vejo você pregando, eu vejo muito amor de Deus. Isso contagia, Andrew. Quando só você falar aqui, a gente já tá queimando aqui. E esse amor pelo próximo, pelo perdido, e que a gente seja batizado com fogo pelo Senhor, não pra gente ficar babando e chorando dentro da igreja, mas pra gente sair pra esses lugares, pra encontrar Jesus nos lugares improváveis, sabe? Quando acabar o culto e na segunda-feira a gente ir pro trabalho, as lágrimas continuarem a cair e a sensibilidade aumentar. Ver o órfão, ver a viúva. Acho que esse é onde tá, né? Assim, no Brasil, quando você chegou, me conte aí alguma experiência marcante que tu teve. Quando você chegou, foi direto pra Fortaleza ou... Foi direto pra Fortaleza. Para a verdade, eu fiz aquele 1 ano pra Deus. E... Não, mas esse 1 ano pra Deus foi antes de vir pro Brasil? Foi... Então, eu trabalhei 2 anos, aí foi aquele encontro que Deus... Aquela revista. Este foi para 1 ano. E na Inglaterra? Não, este foi na Fortaleza. Eu fiz o TED com o Jocum. Agora entendi. E fez minha TED, Brasil, fez este ano. E foi um tempo bom. Aí eu voltei para Inglaterra. Eu pensei, pronto, já fez. Que, sabe, tu quer, mas também ainda tinha meus sonhos. Sim. Aí eu voltei. Eles estavam meio que brigando ou não? Naquela época tava. Eu voltei e Deus abriu uma porta para uma promoção do meu antigo trabalho. Eu comecei a trabalhar. E quando eu trabalhei, estava envolvido na igreja, esses segundos 2 anos estava indo tão bem. Aí depois 2 anos de novo na Inglaterra trabalhando, aí Deus fala, agora é tempo para voltar para o Brasil. Aí eu falei, vou não. Esta vez não. Porque quando a primeira vez é para 1 ano, é aventura. Experiência, era uma missão. Aí a segunda vez foi, bicho, eu vou abrir mão por tudo para o resto da minha vida, como eu vou me sustentar. Eu não sabia nada, tinha tudo. E eu lembro brigando com Deus por 4 meses, 3 ou 4 meses. Deus me manda outra pessoa, porque eu não falo português, não sei como eu vou. Aí eu lembro um dia eu estava deitado no chão, no meu grupo pequeno na igreja, chorando, resistindo a Deus. E de repente, aquela coisa, mas Deus, se você é Deus da minha vida, eu não quero você só como Salvador, eu quero você como Senhor. Eu não quero dar tudo, não importa o que tu fala, onde você quer que eu vou. Aí parece que aquele dia eu morri para mim. Então eu aceitei Jesus com 12 anos, tem aquele batismo do fogo, poder, com 20 anos. Mas quando eu tinha 27 anos, eu acredito que eu se torno um discípulo de Jesus. Porque Jesus fala, se você quer ser um discípulo, nega-se a si mesmo. Pega a sua cruz e me segue. E
o requerimento mínimo que Jesus tem para o discípulo é tudo. E eu ainda queria Jesus, com certeza, mas queria dentro daquela caixa confortável, onde eu podia seguir meus sonhos e sonhos de vez em dele. quando fazer uma missão aqui. Eu estava na volta da igreja. Ter o controle, né, Andrew? Minha igreja. Continuar tendo controle. Eu não estava um pé no mundo, um pé na igreja. Estava na igreja, estava crescendo o ministério lá e estava bem. Mas é porque Jesus, para você, não queria você lá, queria aqui. Aí eu tentei convencer ele, mas ele ganhou. E aquele dia, né? Quando eu morri para mim, eu falei, não, aquela oração que Jesus fez, não minha vontade, mas sua vontade seja feita. Morri. Quando eu levantei do chão, pela primeira vez eu estava empolgado. Eu senti, eu estou indo para o Brasil. Aí, porque eu entreguei. E a gente não entrega tantas coisas, a gente tem tantos pensamentos. Não é ruim, mas a gente tem nossa eu, nossos desejos. Né? E a gente tem vontade boa, perfeito e agradável. E todo mundo acredita que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A gente não acredita. Porque se a gente acreditava, a gente não ia questionar tanto, a gente não quer saber todos os passos, a gente, tá bom, vamos, porque é boa, perfeita e agradável. Mas quando você realmente acredita, você fala sim, com alegria, não sabendo como vai ser, mas sabendo que ele vai dar com você. E aquele dia, com 27 anos, eu se torno um discípulo verdadeiro, onde não foi eu, mas eu que vivo, mas ele que vive em mim. E quando você morre, para viver a vida verdadeira, precisa primeiro morrer. É verdade. E eu comecei a viver uma vida. E como eu disse, foi aquele dia quando eu cheguei, depois daquele tempo, segunda vez, foi que o primeiro dia foi soltado, apedrejado na rua. Mas não sou eu mais. Falando nisso, boa, perfeita e agradável, eu lembro que uma vez eu escutei isso, que a vontade de Deus para com Jesus, quando ele tinha 12 anos, ali pregando no templo, a vontade era boa. Depois começou a acontecer os milagres, era agradável. Mas a vontade perfeita de Deus para com Jesus foi na cruz. Moê-lo na cruz. Não faz sentido, nem fez sentido para os discípulos, porque é muito mentalidade aqui. Se a gente for analisar muito assim, ainda não faz sentido pra gente. Eu já parece, mas não faz sentido, Senhor, se eu morrer por alguém que não vale nada. Não faz sentido nenhum. Porque é baseado no nosso amor condicional. O amor dele é incondicional. Mas não terminou lá, na morte ele ressuscitou e... É isso mesmo. Para isso a gente está aqui. É isso aí. Então na tua vida, Andrew, o deixar tudo e obedecer a ele foi um processo, né? Dos 12 aos 27. Eu acho que até hoje continua, né? A gente acha que é do lado do crente, aí depois, vixe... Eu acho que quando a gente entrega algo, a gente fala assim, agora eu entreguei tudo. Aí vem outra coisa. Andrew, como você conheceu sua esposa, Cláudia? Rapaz, 5 horas já. É outra história. É história linda. Vamos fazer outro podcast Vamos abreviar bem rápido aí, só para o pessoal entender aí. Então, a gente estava junto no Jocum. A gente foi melhor amigos para os primeiros 5 anos do Jocum. A gente falou sobre quem está indo para o mesmo lugar. A gente fala, se você quer encontrar alguém, fixe suas olhos em Jesus e corre. E se você tem alguém no seu lado correndo junto com você, aí olha para ele, dá conversado com ela. Mas não para esperar e depois pensa que tu vai. Aí a gente tava melhor amigos, fiz tudo junto. Ela brasileira, carioca, bravinha, mais linda. E a gente vem de 2 mundos totalmente diferentes. Não só inglês, brasileiro, mas ela tem um testemunho muito forte de onde ela vem. Vida totalmente bagunçado, mas tinha um encontro sobrenatural com Jesus. Ela ia se matar e Jesus entrou no quarto dela, fez um arco-íris foi um anjo arco-íris como espada e ela escutou uma voz, me segue. E a partir daquele dia, a vida dela mudou. Então, foi lá em Jocum, depois de 5 anos, aí a gente começava não só a ser o melhor amigo, a gente começava a se apaixonar um para o outro. E tem muito processo no meio, mas a gente está casado há 16 anos agora. E ela que realmente, por muitos anos, liderava o trabalho nas favelas.
era usado de Deus. Aí o trabalho que você fez aqui no Brasil você ficou em quantos estados você já trabalhou? Fala a verdade, meus raízes é Ceará, Fortaleza. Ceará, Fortaleza. Aí a gente criou uma comunidade lá. E coisa linda, que é um dos meus chamados, é levantar brasileiros para as nações. Isso é tremendo demais. Então, eu escutei a gente você tem falar enviado sobre isso. brasileiros missionários para iniciar idas para Inglaterra, Portugal, Turquia, Líbano, 2 bases na Tailândia, Japão. Aí a gente está enviando brasileiros para as nações. Uau. E tem muitas histórias, mas esse é o... E a questão, porque para quem não sabe, o seu bisavô, né, foi um dos primeiros missionários a chegar aqui no Nordeste. Foi. Explica aí pra galera aí como é que foi isso. O Andrew é a 4ª geração de missionários. O meu bisavô, terceira, né? Então ele, em 1870, por aí. Nossa. Ele foi pastor da primeira igreja evangélica aqui no Nordeste, em Pernambuco. Aí... A história dele é doido que ele só tinha uma perna, que ele tinha um acidente quando ele tinha 12 anos. Quando ele tinha 8 anos, perdeu o pai. Quando tinha 10 anos, perdeu a mãe. Então foi órfão, não poderia terminar estudo. E com 12 anos tinha esse acidente da perna dele. Então, ele tinha tudo para não ser um grande homem de Deus. Mas ele tinha um sim no coração. Estava disposto, né? Estava disposto. Eu ouvi falar que um dos primeiros missionários que saiu da Inglaterra para o Brasil, eles chegam no Brasil na primeira semana, ele passou só uma semana no Brasil, morreu acho que foi da malária. E ele fala, eu vou no lugar dele. Nossa. E ele veio e ninguém queria enviar ele, porque só tinha uma perna. Aí todas as organizações missionárias, ele foi o amigo da Hudson Taylor, parceiro. Hudson Taylor ele tem uma carta que Hudson Taylor escreveu para ele. Eles iniciou uma primeira organização missionária para enviar missionários para a América Latina. Foi ele e Hudson Taylor estavam na diretoria. Mas ninguém queria enviar ele. Aí, no último lugar, ele levantou e falou, olha, talvez você não quer me enviar, mas eu não vejo muitas pessoas com 2 pernas indo. Então, eu, com uma perna, eu vou. Ele foi sozinho. E quando ele chegou... Ele foi sozinho? Sozinho. Tinha muita perseguição. Abriu a primeira igreja, pastoreou a primeira igreja. Depois voltou para a Inglaterra, 22 vezes no barco, trazendo missionários. Da Inglaterra, Brasil, Inglaterra, Brasil. Eu vi você falando no vídeo, né? Naquele vídeo que a gente postou, que o seu trabalho é diferente, né? O seu trabalho não é trazer missionário de lá para cá, é o contrário, né? É pegar... Porque 3 gerações atrás, o Brasil precisava. Eles tinham catolicismo muito forte. Quando meu bisavô chegou... Imagina a perseguição que você ele chamava ele o Diabo Branco, queimava as Bíblias e atacava a casa dele. E ninguém sabia dessas coisas, não. Era tudo bonitinho, não. E tal. Ninguém sabia que perseguia cristão, não. A gente ama tudo mais. Mas agora, 3 gerações depois, o Brasil não precisa de ajuda de ninguém lá de fora. Você tem tanta. Mas precisa ter a visão de investir em missões. Você tem muitas riquezas. Mas ainda está trancado. Mas o que a Europa precisa é a presença, é fogo, a paixão. Então, a gente enviou o brasileiro de Fortaleza para abrir a base lá. E em um ano, acho que 52 pessoas aceitaram Jesus. Só na rua. Que na Inglaterra isso não acontece. 52? Mas para um América é brasileiro, cheio de fogo, você tá nem aí para nada, posso orar por você e falar de Jesus. E esse que a Inglaterra precisa, não aquelas pessoas todas certinho. E o Brasil tem, nestes últimos dias, uma parte muito importante para este avanço missionário. Por quê? Porque que pessoas precisam é este encontro verdadeiro com Jesus. Isto vem através desta paixão, esta entrega, este fogo. Então, minha visão agora, meu bisavô fez 3 gerações trazendo missionários agora para cá, mas agora vocês não são mais bebês, vocês são adultos, maduros e vocês precisam cumprir o chamado que Deus tem sobre esta nação. Assumir a responsabilidade. E isso vai para qualquer nação. Todo mundo ama brasileiros. Vai para o Oriente, a gente enviou
tudo. Ronaldinho, Neymar, futebol, carnaval, Amazônia. Essas coisas todas. Aí envia americano, inglês, qualquer um. Não gosta. Mas tem portas abertas. Então, Deus está sobre esta nação, mas a gente precisa não só ser emocional, uba-uba, aventura, mas ser marcado como encontro, com amor extravagante, sacrificial, como Jesus está disposto a carregar isso para as nações. E eu vou dar minha vida para isso. E a gente sempre fala, Brasil vai ser um celeiro missionário. Já é. Mas precisa, não alcançou plenitude do potencial dela. Está só iniciando. Sim. Com relação ao Brasil, Andrew, você falou que o Brasil precisa investir mais em missões. Eu estava vendo uns dados, parece que a Igreja Brasileira investe R$1 e pouco por ano em missões. Fora isso, tu enxerga alguma outra coisa que a Igreja Brasileira precisa assumir como uma palavra profética? Beleza, vocês têm uma palavra, mas vocês precisam assumir a responsabilidade e ajustar aí tais coisas. Uma delas é investimento em missão. Tem alguma outra coisa que você fala, cara, isso aqui ainda... Ou não? Não, tem muita tem algumas. Dá pra fazer um outro podcast. Mas eu vejo que a gente tem muitos missionários brasileiros e a igreja tem muitas riquezas, mas a gente tem missionários que mês depois mês quebra meu coração. Eles não têm nada, nem pastor deles tem nada. E nenhuma igreja, muitos vai para o pastor, não, esta ID não significa ir. Significa, fica aqui, faz faculdade, trabalhar e ser fiel da igreja. Isso é bom, mas ID significa ID. E jovens, pode ser jovens que faz. E não só investir na nossa denominação para construir nosso reino, mas tem jovens que estão pagando o preço. Os primeiros missionários que saíram da Inglaterra, o William Carey, ele sofreu muito. Não tinha comida, não tinha nada. O filho morreu. E ele pagou um preço para mudar a mentalidade. E agora os missionários saindo da Inglaterra nos Estados Unidos, é muito mais fácil para a igreja investir. Eu tenho amigos, igrejas, quase tudo meu sustento, tudo vem de amigos ou igrejas de fora. E eu lembro, foi depois de 10 anos eu recebi a primeira oferta de uma igreja brasileira. E eu posso entender que não precisa, que é gringo, tem dinheiro, mas é tão difícil ver. Eu sei que às vezes jovens em missões têm pintado um quadro infiel em algumas coisas, têm falhado. Mas eu posso falar com todo o meu coração, tem centenas e centenas e centenas de jovens chamados, marcados, que são sérios, entregando vida. Tem pessoas que têm abrido mão para vida boa, para estar nas ruas, ganhando nada. E para elas trabalhar em eles precisam pagar os custos delas. E é muito lindo ver a provisão sobrenatural de Deus. Mas quebra meu coração isso. Que a gente são tão bonito falar e cantar e fazer conferência e declarar. Mas no dia a dia você vê um desconecto do destino de Deus. Vamos investir nesses jovens. Vamos conhecê-los. E eu acredito que este alinhamento está acontecendo e vai acontecer. E este é o último link, né? A corrente que vai realmente despertar este envio. Que tem muitos missionários que estão no campo lá fora, que o primeiro mês recebe alguma coisa, o segundo mês recebe metade, depois 4 meses tá lá com o filho sem nada. Eu conheço uma amiga nossa lá da igreja, lá, você conhece, acho que você sabe quem é, que morou em Portugal. A igreja mandou ela para Portugal, mandou a família dela, ela era bem jovenzinha. E depois a igreja a abandonou. Né? Então, assim, ela passou dificuldade em Portugal, sofreu bastante.
Né? E isso ela fala como foi marcante assim, na vida dela, essa questão da experiência de ter uma mãe e um pai missionário. Né? Então ela fala o tanto de sofrimento que ela teve de ver tanto a mãe e o pai passando necessidade, dificuldade na Europa. Né? E a igreja literalmente abandonou. Aí qual é a primeira coisa que a igreja vai cortar? O envio do dinheiro para missionário. Não, porque a gente precisa, vamos fazer isso. E se a gente fala que prioridade é missões, então isso precisa ser a prioridade. E você sabe o que é prioridade do que você tira do seu bolso. E eu vejo também que, tipo assim, que a gente pegar a igreja brasileira, começar a investir mais e tipo assim, opa, tá crescendo o investimento. Isso é você se posicionar baseado na palavra profética. Foi liberada Brasil Celeiro de Missões. Beleza, o que é que a gente vai fazer? Vamos investir em missionários. Hoje a gente tem estruturas milionárias, tem igrejas que dá, se toda a igreja, né, olhasse para a missão, hoje eu acredito que o Brasil seria uma potência em relação à missão. Não, acho que não existiriam mais pessoas que não foram evangelizadas. Tem mais dinheiro na igreja desviado. Mais dinheiro é desviado na igreja que é investir em missões. 0,001%. 0,001% é gasto em missões povos não alcançados. Diga aí. 0,001%. 0,001%. Aí se a gente quer terminar a grande comissão, a tarefa que Deus deu, a gente grita, Maranata, vem Jesus. Ele só vem quando todo povo, língua, tribo e nação já ouvi o nome dele. E quando a gente está 0,001%, os estatísticos nos condenam. Então, palavras bonitas, mas é preciso agir. Mas Deus está fazendo, vai fazer, porque Apocalipse 7, a gente fala diante do trono de Deus, é multidão de todas as línguas, povos, nações. Então a gente vai chegar lá. Vamos. E a gente não pode ser espectadores. Sim. John Piper fala que tem 3 tipos de pessoas na igreja. Aqueles que ir, aqueles que dá e os desobedientes. Então todo mundo que está escutando, você é um desses 3. Aqueles que dá, aqueles que ir, ou você é desobediente, né? E tipo assim, eu acho que não é assim, tem igrejas que são milionárias que podem investir, tem, mas se você acha que eu recebo um salário, mas eu consigo dar essa sementinha. Eu acho que é isso, é o coração. Porque se um dia você receber mais, você vai ter muito mais. É isso aí, pessoal. Tivemos aqui com o Andrew. Foi um prazer esse bate-papo, falando de missões, falando do Senhor. E, Andrew, para finalizar, dá um recado para a juventude que acompanha a gente aí. Dá uma palavra para eles. Eita, Pio. Então... Aquela câmera ali? Aquela lá? Tá aqui. Eu acho que Jesus é tão bom de simplificar tudo. Então tem os mandamentos, acho que 613 mandamentos no Velho Testamento, tudo que precisa fazer. Mas Jesus falou, olha, só precisa 2. Primeiro ama a Deus com tudo seu coração. Então só deixa isso com você. Nosso primeiro propósito em vida é amar a Deus. Mas não só amar a Deus, que a gente ama tudo, né? Mas ama a Deus como? Com tudo nosso coração. Todo nosso coração é a intensidade pela qual a gente precisa amar a Deus. Então, se você está assistindo, você com certeza vai falar, não, a gente ama a Deus. Mas a questão, se você ama Ele com tudo nosso coração. Porque esta palavra amar, a gente fala tanto, né? A gente ama açaí, a gente ama sorvete, ama Jesus. E todo mundo está amando Jesus, mas cadê hoje a gente vai pescando aqui, foi tão bom esses dias. Mas a única coisa que eu amo sobre o Brasil é peixe. E em Fortaleza a gente come pago aqui. O que foi aquela peixe que tu pegou ontem? Apanhari. Apanhari. É um muito peixe bom. daqui. Bem branquinho. Eu amo esse peixe aí. Mas você vai... Qual tipo de amor é esse? Que você pega um peixe que estava tão feliz no Rio São Francisco, brincando. Ele fala, eles andam só um casal. Estava namorando, estava feliz da vida. Aí este pastor vem lá como o bicho dele. Pega e mata ele. Aí a gente pega este bigode, raspa como se chama? Escamas dele. Depois bate a cabeça para desmaiar. Depois bota dentro o óleo e frita ele. Que amor é isso? É amor para nossa própria barriga, né? Sim. Nosso amor para Deus é muito... A gente ama ele quando ele em troca. Mas o amor que a gente precisa como jovens é um amor sacrificial que custa.
Não é aquela amor da novela, amor do sorvete. E eu quero levantar o exército de jovens que ama Deus com tudo seu coração. Não com 80%, mas tudo seu coração. E quando você ama Deus com todo o seu coração, você vai obedecer a Ele de maneira radical. E quando você obedecer a Ele de maneira radical, você vai ser o sobrenatural de Deus sobre a sua vida, sobre o mundo onde você anda. E é isso que eu vou deixar com vocês. Amém. Valeu, Andrew. É isso aí, obrigado, pessoal. Foi top demais. Até o próximo Gadcast. Muito obrigado aí, Andrew. Valeu. Foi um prazer. Valeu. Tchau. Tchau.